Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando ou ouvir depois, já estou cumprimentando todo mundo. Vou esperar as pessoas chegarem. Deixa eu fixar aqui. Oi, Andréia, bom dia, querida. A Rose também. Olá, pessoal, bom dia. Bom, antes de começar propriamente a live, a falar do assunto, eu gostaria de iniciar falando da gratidão. Parece ser essa palavra meio clichê, mas para mim a gratidão vai além do obrigada, né? Ou muito obrigada. A gratidão, ela... Bom dia, mami. A gratidão, para mim, na minha concepção, é um resultado daquilo que eu recebi de alguém ou de algum lugar e eu transformo isso em gratidão. Ou seja, o benefício que eu recebi, eu transformo e dou a outras pessoas aquilo que me ajudou, eu auxilio outras pessoas que se transformam em gratidão. Então, eu sou grata por chegar até aqui, por tudo que eu aprendi na minha vida, pelas pessoas que passaram, pelos meus pais, pelos meus antepassados, eterna gratidão. E com isso, já que falando da gratidão, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, né? Afinal de contas, é o motivo da minha live. Olá, vocês que estão sempre juntas aí comigo, eu sou... Bom, gente, o assunto da live, eu me aposentei agora. Muitas pessoas me perguntavam assim, quando eu me aposentei, Fátima, e agora, o que você vai fazer? No começo, tudo são flores, não é? A gente se aposenta, aí você tem mais tempo para você fazer suas coisas, não tem horário fixo, não é? Tudo muito bom. Mas chega um momento que você começa a fica faltando alguma coisa, não é? Afinal de contas, foi uma vida toda, a gente passa uma vida toda trabalhando e sonha com a aposentadoria. Mas aí quando ela chega, o que fazer para nos sentirmos vivos, úteis? Daí, resolvi fazer essa live com esse tema, Me Aposentei Agora, que é um projeto para incentivar não só aposentados, mas pessoas que ainda não se aposentaram e não sabem o que fazer da vida, estão meio perdidas. E aqui vou trazer outras pessoas que podem te inspirar, né? De repente, numa mudança de carreira. Bom dia, Glória. Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E então é isso. Eu, por exemplo, eu sempre tive um sonho de ser dubladora. Daí fiz um curso de locução, mas por vários motivos não dei continuidade. Era mesmo um hobby. E ouvi as pessoas dizendo, isso não dá dinheiro, desiste disso, vai fazer outra coisa. Aí deixei de lado. Mas agora eu resolvi dar continuidade, né? Mas voltando a essa ideia da locução, ou melhor, da dublagem, aí eu pensei assim, bom, o que precisa para fazer dublagem? E fui correr atrás, precisa fazer locução e teatro. Ok, aí comecei pela locução, me apaixonei, aí segui o caminho do rádio, mas como eu te disse, mais como hobby, né? Mas me tornei radialista, foram inúmeros trabalhos gratificantes, nossa, muito, muito trabalho mesmo, muita coisa legal. Aí, depois agora, né, com tecnologia, nova tecnologia, surgiu o podcast. Então, eu estou fazendo podcast, que aí você pergunta assim, Fátima, o que é podcast? Podcast também não deixa de ser um segmento, como se fosse um rádio. Só que o rádio você liga ali e você escuta várias estações, a programação do dia todo. O podcast é bem legal porque você escolhe um tema e aí você fala sobre ele e tem uma plataforma onde as pessoas vão te ouvir, né? Depois, hoje eu não vim falar sobre a minha pessoa não, só para dar uma ilustrada, tá? Você clica lá na minha bio, que lá tem um endereço para entrar no meu podcast. Eu vou amar o seu comentário, tá? E não se esqueça de se inscrever também, tá? Porque vai estar me ajudando a dar continuidade nesse trabalho, né? E também tem outras coisas que eu também me reinventei, né? Com essa pandemia, fui fazer cursos, fiz um curso de numerologia cabalística, que eu também
amei, né? Agora estou fazendo mapas numerológicos também. Quem se interessar, clica lá na- no meu link, no meu link não, naquela setinha, né? Eu ainda estou aprendendo de comentário e também tem o WhatsApp na minha bio. Aí eu vou ter um prazer também em te explicar como isso funciona. Mas a minha convidada hoje, ela, embora não está aposentada ainda, mas ela aos 40 anos ela resolveu mudar de carreira, né? Então é isso que eu vou mostrar, trazer ela aqui para ela contar melhor. É Andréia Costa o nome dela. Ela é analista comportamental e mentora de desenvolvimento acelerado. Uau, o que é isso? Então, ela vai falar melhor para vocês como é que é isso. Eu vou chamar Andréia Costa. Deixa eu ver, chamar ela aqui. Cadê ela? Ela já chegou que eu vi. Gente, eu tô aqui pelejando também, sabe? Tem outras pessoas do meu grupo que dão aula sobre isso, sobre Instagram, sobre como começar no digital, que é bem legal. Essa Andréia. Olá, Ah, olha aí, tá vendo? Eu acertei. Bom dia, Andréia. bom Como vai? dia. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Deixa eu colocar um filtro bacana aqui. Eu Pronto, já coloquei o meu. pronto. Tá vendo? Olha só, gostou do modelito? Gostei, Esse gostei. não é o meu normal, né? Que maravilha, que É, bom fica um estar aqui pouco com vocês. diferente. Andréia, primeiramente, te agradeço profundamente por você estar aqui, participar dessa minha live, Me Aposentei Agora. Como eu já falei inicialmente, você ainda não está aposentada, mas você teve uma mudança de carreira aos 40 anos de idade, né? Então, eu gostaria que você falasse melhor para os nossos convidados, nossos ouvintes, os nossos seguidores, como é que isso aconteceu na sua vida. É com você. Claro, obrigada. Bom, como a Fátima bem disse, eu ainda não sou aposentada, eu tenho 48 anos. Meu nome é Andréia Costa, moro em São Paulo, capital, sou carioca de nascimento e de fato ainda não me aposentei, mas estou vivendo uma transformação que começou nos meus 40 anos. A minha vida mudou depois dos 40, verdadeiramente, porque eu precisei mudar. Aconteceram situações que me tiraram, me empurraram, não vou nem dizer me tiraram, mas me empurraram da zona de conforto de uma forma literal. E eu tive que tomar várias decisões um pouco dolorosas na época, mas depois eu percebi que foram as melhores escolhas, porque eu decidi realmente mudar de carreira. Eu estava trabalhando na minha microempresa, eu tinha um pequeno selo de uma gravadora, trabalhava com música, utilizava o veículo da empresa para divulgar o trabalho, para poder viajar, porque eu já tinha varrido praticamente toda a cidade de São Paulo, então eu precisava ampliar, utilizava muito carro para ir para o interior, para ir até para outros estados. E no começo de 2012, o carro foi furtado com material dentro, e aí as pessoas logo me perguntam, né? Mas Andréia, não tinha seguro? Sim, tinha seguro. Tinha seguro, mas a empresa não estava bem financeiramente. Eu tinha levado alguns calotes, eu tinha dívidas, e aí com o dinheiro do seguro, eu tive que optar em pagar dívidas e não pude colocar de novo o carro para trabalhar. Isso dificultou Oh, meu muito, Deus. né? Dificultou demais porque era como recomeçar. Eu já estava há cerca de, estava em 2012, então eu estava há cerca de 9 anos trabalhando, e aí era muitos passos atrás. E eu confesso que eu fiquei bem, bem desmotivada, bem desanimada, bem frustrada com o que aconteceu, sem entender como aconteceu. Enfim, a gente pensa um milhão de coisas na cabeça, com dívidas, a dívida, o calo apertando. Eu resolvi voltar a trabalhar como CLT depois de. Eu trabalhava com música há mais de 15 anos, tá? Tá cantando Oh, sozinha meu há 9 anos, mas com música há mais de 15 anos. Então eu estava fora do mercado de trabalho há muito tempo. Tudo mudou, beirando os 40 anos. Naquela época, naquele ano eu iria completar 40. Então foi um recomeço. De todo jeito eu tinha que recomeçar. Ou eu começava de novo andando de condução para fazer o meu trabalho que eu já vinha fazendo e tendo que lidar com as dívidas,
ou eu arrumava uma segunda renda, uma outra fonte de renda, e a solução era trabalhar como CLT. Então eu voltei para o mercado de trabalho, eu comecei de baixo, tive que começar de baixo, tive que começar de novo. Fora do mercado de trabalho, eu fui trabalhar numa empresa de telemarketing. Mas tudo que eu faço com muito empenho, com muito cuidado, com muito comprometimento, e eu acabei gostando de trabalhar naquela empresa e me dediquei bastante, estava em constante transformação e aprendizado, e, poxa, descobri uma nova paixão, né? Voltei a lidar com pessoas de uma maneira diferente, podendo treinar pessoas, podendo desenvolver pessoas, coisas que eu já fazia anteriormente, mas não profissionalmente. E isso me despertou, me deu o interesse de voltar a estudar, tudo nessa empresa que eu comecei a trabalhar. Trabalhei lá por 2 anos e 4 meses. E nesses 2 anos e 4 meses eu fui promovida 4 vezes. Então eu estava Olha, numa ascensão dentro da empresa, havia perspectivas de assumir cargos de gestão. Eu estava semeando e foi tudo acontecendo de uma maneira muito tranquila, muito natural. Surgiam as oportunidades e eu abraçava as oportunidades, mesmo sem ter total domínio daquilo. Eu encarava o desafio e dava certo, porque eu sempre fui muito dedicada. Sempre trabalhei, tudo que eu faço com muito esmero, com muito afinco mesmo, né? Eu sou muito apaixonada por tudo que eu resolvo fazer, eu sou muito intensa, né? Isso é bom e às vezes não é tão bom, mas você sabendo dosar é muito bom, né? verdade. Foi Verdade. um recomeço. E naquele mesmo ano que eu voltei para o CLT, que eu tive um primeiro semestre tão difícil, foi um ano marcante, porque foi o ano que eu encontrei o meu pai. Já eu não conhecia meu Com pai. licença, deixa eu só fazer um parênteses, né, para você dar continuidade. Primeiramente, para quem chegou agora, o nosso tema é Me Aposentei e Agora. E quem está falando é a Andréa Costa, que não se aposentou ainda, mas ela está contando a história da vida dela e que ela mudou a carreira aos 40 anos. Andréia, eu só te interrompi pelo seguinte, porque às vezes nem quem empurra a gente, nem sempre está nos derrubando. Às vezes está nos mostrando outras possibilidades e até mesmo nos ajudando. Então, de repente, esse fato todo que aconteceu na sua vida, com o carro, etc, etc, quem sabe não foi para você dar uma guinada, uma mudada na sua vida. Continua. Você está certa. Eu estava conversando sobre isso numa reunião estratégica com a minha equipe ontem de manhã, falando exatamente sobre isso. Como todas as peças se encaixaram, tudo fez sentido depois. Como eu disse, mudar é doloroso. É doloroso. Sim, É um processo, tá? É um processo. Se você não muda, se você não muda, as coisas não melhoram, não evolui, você não se desenvolve. Você precisa se é verdade. expor. Então, todas as vezes que eu fui empurrada a me expor a uma novidade, a uma mudança, no começo foi sofrido, foi doloroso, mas depois eu aprendi a lidar da melhor maneira possível com aquilo e me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Se eu não tivesse Olha passado aí. por todos esses estágios, por mais dolorosos que eram naquele momento, eu não teria descobrido que eu queria trabalhar como administradora, que eu queria fazer faculdade de administração. Tudo isso aconteceu nessa empresa, conhecendo outras pessoas, experimentando outras atividades. Então, literalmente, deu uma guinada na minha vida, mudou tudo. Tudo mudou. Eu me expus a outras pessoas, contato com outras pessoas, diferente do mundo em que eu trabalhava, da música, dentro de igrejas evangélicas, somente eu lidava só com esse público. Então, querendo ou não, eu vivia numa bolha. Eu vivia numa bolha. Naquele momento, me parecia muito confortável, de fato era, estava tudo bem. Eu fazia o que eu gostava, trabalhava com aquilo que eu sempre amei, que é a música, estava tudo jóia, mas tinha mais. Então precisou acontecer tudo isso para que eu descobrisse outras coisas, outras vertentes. E foi fantástico, foi fantástico. Como eu estava dizendo, eu pude encontrar o meu pai justamente naquele ano, foi um alento, foi uma bênção ter encontrado meu pai depois de 40 anos de procura, ter conhecido meu pai. Muita coisa fez sentido para mim depois de conhecer o meu pai. Muitas peças se encaixaram. Ainda hoje caem muitas fichas, né? A gente usa muito esse termo, é um termo antiquado, né? É. Mas até hoje muitas Uhum. coisas se encaixam, fazem sentido por conta desse meu contato com o meu pai. Isso melhorou
vários aspectos da minha vida, me fez entender mais de mim, me fez conhecer um pouco mais de mim mesma. Maravilha. Depois disso, eu comecei a me acomodar de novo, estava muito confortável nessa empresa. Só que a empresa aqui de São Paulo fechou, existia a possibilidade de ir para a matriz em Bauru. Eu já estava decidida, isso já era 2014, eu já estava decidida a voltar a estudar. Eu tinha ficado 23 anos sem estudar. Eu abandonei o segundo ano do ensino médio. Eu não concluí o ensino médio Olha, porque eu não tinha perspectiva de que curso, de que graduação fazer na época. Me decidi trabalhar, queria ganhar a dinheiro. vida te dando outro chacoalhão, né? Aí surgiu a oportunidade de ser promovida, de ir lá para a matriz, assumir um novo cargo. E eu falei, eu preciso me preparar para isso. Eu vou voltar a estudar, já sabia o que fazer. Estava me preparando para isso quando a matriz aqui de São Paulo fechou. Não deu certo a minha ida para a matriz, ó. A filial de São Paulo fechou. Não deu certo a minha transição, a minha mudança para Bauru. Depois a empresa Uhum. faliu. Graças a Deus foi um livramento, porque eu não fui. A empresa faliu no ano seguinte. Olha Seria aí. muito pior. E eu tive que recomeçar de novo. Só que dessa vez existia o entrave. Eu já estava decidida a voltar a estudar. Isso já era meados de setembro, estava acabando o ano. Eu comecei a perder oportunidades de emprego, apesar de ter experiência, perder a oportunidade de emprego. Por quê? Porque eu não estava na graduação, eu tinha que voltar, encerrar o ensino médio. Então, eu tive que começar a fazer serviços avulsos, os chamados bicos, né? Serviços informais, Uhum. até que eu Uhum. finalmente voltasse a estudar e eu estava determinada. Começou 2015, a minha vida era estudar, me preparar para a prova do Enem, que é a oportunidade que a gente tem até hoje, isso está em voga, de você estudar numa boa universidade, até numa universidade pública, sem nenhum tipo de custo, você concorre a várias vagas, a várias instituições de ensino. Então, eu respirava, eu comia, eu tomava café da manhã, almoçava, jantava, preparei um plano de estudo e naquele ano eu fazia um bico, uma coisa ali, outra acolá, e focada nos estudos de uma forma praticamente Determinação, integral, me perseverança. preparando para essa prova do Enem e concluindo meu ensino médio à noite, numa escola pública. Isso me motivava, isso me estimulava. Eu tinha certeza, de um jeito ou de outro, em 2016 eu vou começar meu curso de administração. Eu tinha isso na minha cabeça. De um jeito ou de outro, eu vou voltar, eu vou entrar na faculdade e eu vou me formar em administração. De fato, aconteceu. Em dezembro, em janeiro de 2016, saiu o resultado. Eu consegui ser aprovada em 11 instituições de ensino. Então, eu pude Olha, escolher ó, onde estudar. E eu escolhi estudar mais perto da minha casa, para não depender de condução. Para você que não mora em São Paulo, volte e meia aqui em São Paulo tem greve de transporte público. E aí a cidade vira um mas eu sei como que é. caos. Vira um caos. Né? A Fátima já morou aqui, ela sabe o que que é isso. Eu passei em duas universidades federais, mas eu optei por estudar numa instituição privada, porque todo ano tem greve, né, em instituições de ensino, tanto faculdade federais, Verdade. quanto as escolas comuns. Eu vivi isso a minha infância e adolescência toda, toda hora tinha greve. Eu não queria passar por isso, eu não podia perder tempo. Uma coisa que acontece quando a gente Certíssimo. amadurece, Pensou muito bem. nossa, Fátima, você está falando e ficou mudo aqui para mim. Será que eu consigo colocar um fone? Eu vou sair e entro de novo, tá bom? Tá certo. Tá certo. Vai lá. Vai Eu lá. saio e entro de novo. Deixa eu ver como é que eu faço para sair aqui. Ah, já sei. Eu já volto. Viu? Então tá. Depois eu te chamo, então. Eu vou ver você entrar. Ao vivo é assim mesmo. Acontece e nós vamos continuando. Você vê que história bacana. É, eu quis chamar a Andrea porque eu já conhecia a história dela e quis mostrar para vocês. Porque tem muitas pessoas que acham, né, que tô desanimada, a vida, né, para mim tá assim, tá assado. Mas olha, a gente tem tanto a agradecer. Você vê, no caso dela, tudo bem, foi chato, né, o que aconteceu com a perda do carro, das coisas, mas ela teve um outro, uma mudança assim bem radical na vida dela. E com essa mudança, muito aprendizado. Ela teve a oportunidade de conhecer o pai, que não até então não conhecia, aos 40 anos. Olha só que maravilha.
E às vezes as pessoas têm algum tropeço na vida, reclamam, falam, ai, mas isso aqui não tá bom, não sei o quê. Mas se a gente agradece, mesmo os perrengues, né? Os percalços que acontecem na vida da gente, tudo melhora, sabe? Não é a pessoa fala assim, né? Aquela história de poliana. Não, não é isso. Mas se você vê o lado positivo da coisa, ok. No momento do acontecido, você leva aquele baque. Tá, ok, aconteceu. Mas respira fundo, como diz aquele ditado, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nem sempre é fácil, mas a gente consegue, a gente chega lá, né? E força, com garra, com determinação, como foi o objetivo, ela teve o objetivo na vida de começar a estudar novamente, e eu acredito que essa perda, né, material dela foi muito gratificante para o crescimento pessoal dela, né? Porque ela teve com essa fatalidade na vida dela, ela teve essa oportunidade de se aprender, né, se renovar, enfim, tantas coisas boas aconteceram com ela. Eu também tenho muita história para contar. Enquanto ela não chega, ela está tentando lá ajeitar o fone dela, enquanto ela não chega, eu vou contar um pouquinho, né, da questão. Assim, para quem chegou agora, o tema da live, eu tentei fixar aqui, eu ainda preciso melhorar esse meu aprendizado para fixar, que eu não estou achando aqui onde é. O tema da live é Me Aposentei Agora. E para quem se aposentou e para quem não se aposentou, o que fazer? Não é? Se reinventar. E a ideia dessa live é trazer outras pessoas, outras ideias, para você se inspirar, para você, de repente, começar uma nova vida, uma nova carreira, quem sabe? Não é? Não, a vida continua. A gente tem que ser útil a vida toda. Mesmo vai devagar, mas vai, não pode parar, não é? Cadê a nossa amiga? Aê, Deu certo. voltei. Bom, pode usar aí. Bom, eu estava falando, André, dando uma recapitulada aí do que você falou. Eu também não vou me estender muito nessa live, não, mas a gente tem que esclarecer, né, o que as pessoas precisam ouvir, ou necessitam ouvir para poder ajudá-las, a incentivá-las, a criar ideias, enfim, né, se reinventar. Verdade, Dar continuidade. verdade, verdade. E o interessante, eu estava conversando, como eu falei, eu estava numa reunião estratégica ontem, estávamos tratando, falando sobre isso, e muitas coisas que eu estou contando aqui para vocês nessa live, que carinhosamente a Fátima me convidou, eu me dei conta participando de uma jornada de uma outra mentora, em que eu tive que escrever algumas coisas e me deparei com isso. Olha quanta coisa aconteceu nos últimos 8 anos da minha vida. Olha quanta coisa legal aconteceu, quanta coisa que me fez sacudir, que me fez ampliar meus horizontes e ter uma perspectiva nova de tantas coisas que a gente pode fazer. E isso não tem Sim, idade, sim. né? Quando a gente olha pelo retrovisor, né, que você vê o que passou, né, as coisas que aconteceram, os perrengues servem de incentivo e as coisas boas servem de recordação, né, para você levar lá para os seus netos, ou se não tiver filhos lá, para os seus sobrinhos, para quem quiser ouvir, não é verdade? Exato, Mas continua a sua história que está bem interessante. tá certo. Bom, então eu estava dizendo que eu consegui ser aprovada em 11 instituições de ensino superior, escolhi estudar Uhum, numa das melhores universidades que é perto da minha casa, Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu tinha feito a prova do Enem. Eu tinha até esquecido dessa universidade, eu fiz a prova lá e nem fiz o vestibular. Eu pude utilizar minha nota do Enem para conseguir uma bolsa integral pelo ProUni. uhum. Comecei minha trajetória na faculdade e comecei a procurar estágio. Ora, bolas, eu nunca tinha trabalhado Essa. especificamente na área administrativa, né? Nunca tinha trabalhado com isso. Sempre Uhum. trabalhei na parte comercial e trabalhei na parte de supervisão de operação, na parte de supervisão da qualidade. Enfim, eu precisava começar. Eita, será que vai tá ruim a internet aí? Deu, Vai congelar de deu novo? uma travadinha, agora parece que voltou. É. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, Fátima, você falou que não lembra como é que faz para fixar, né? Clique suavemente É. sobre o tema aí que você colocou e vai aparecer a opção de fixar o comentário.
Se você clicar suavemente no que você. Eu até. Ah, já. Pronto, já deu. Legal. É, quem sabe Então, sabe. voltando aqui, eu comecei a minha busca por fazer um estágio e esbarrei numa outra dificuldade. Eu comecei a fazer a faculdade e eu estava com 43 anos, a idade. Eu participava de vários processos seletivos, as pessoas até gostavam do meu currículo, mas eu estava competindo com uma garotada. As pessoas não acreditavam que eu queria recomeçar. Poxa, mas você vai ganhar esse X, mas você já ganhou 3x. Sim, não tem problema, eu estou disposta a recomeçar, é uma nova área que eu vou trabalhar, eu estou Claro, disposta a aprender, e para aprender eu preciso estagiar, né? com Ah, então certeza. tudo bem, não sei o quê, e um monte de não. Colecionei nãos, 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 nãos. O tempo foi passando, já estava no segundo ano de faculdade e eu não consegui estágio. Fazendo um bico ali, outro aqui, enfim, eu procurava me dedicar aos estudos, ocupava meu tempo aos estudos, contribuía com os colegas também, dando aula preparatória para as provas, em determinadas disciplinas da faculdade, enfim, até que eu tive que dar alguns passos para trás. Estava procurando grandes empresas para poder trabalhar, porque eu sempre me vi capaz disso. Eu comecei a olhar empresas um Claro. pouco mais distantes, eu comecei a olhar empresas de pequeno porte, até que eu tive a oportunidade de uma microempresa na zona norte de São Paulo para recomeçar. Tudo bem, eu Que estava legal. disposta a recomeçar mais uma vez. E já que eu estava disposta a Aí. recomeçar mais uma vez, de novo me empenhei, me dediquei, consegui aplicar muitas teorias que eu tinha visto em sala de aula, consegui testar muitas teorias dentro dessa empresa, me permitia, por ser uma empresa de pequeno porte, havia essa abertura, a experiência foi muito agradável. Trabalhei lá por 2 anos e 2 meses, mais ou menos, 2 anos e 2 meses exatamente, entre estagiar e ser efetivada, e novamente consegui crescer o máximo que eu pude crescer dentro daquela empresa. Eu cresci, a empresa era de pequeno porte, fui promovida nesse período 4 vezes de novo. Então, eu costumo dizer que existem alguns passos de replicar e que vai dar certo na vida de uma outra pessoa. Todos nós criamos, Uhum. desenvolvemos métodos na nossa vida. A gente desenvolve empiricamente. E depois você, revisitando passos atrás, você percebe que é algo que pode contribuir, que pode ajudar, que pode impulsionar, que pode ser aplicado na vida de outras pessoas. Nessa da pandemia, me ajudou, por um lado, porque eu comecei a fazer vários cursos, fiquei trabalhando em casa remotamente, comecei a fazer vários cursos e surgiu a análise de perfil comportamental. Eu fiz 2 formações, eu sou certificada pela metodologia DISC e pela PL Assessment, que é o que eu mais utilizo, que eu aplico o teste. Então, desde então, desde o segundo semestre, eu tenho atuado, segundo semestre de 2020, eu tenho atuado como analista comportamental e, olhando para trás, desenvolvi um método que é capaz de contribuir para que outras pessoas se desenvolvam, assim como deu certo para mim, como eu consegui me desenvolver, como eu consegui dar essa guinada na minha vida e me desenvolver pessoalmente primeiro, e isso refletiu nas minhas relações e também na minha vida profissional. Hoje eu mentoro pessoas nesse aspecto, ensinando esse método que eu consegui desenvolver, esse passo a passo, trazendo, encurtando o caminho. Por isso que eu falo que é mentoria de desenvolvimento acelerado, porque encurta o caminho, né? A gente dá umas cabeçadas na vida, aprende e consegue enxugar uma metodologia para ajudar outras pessoas. Ó, tem aqui um comentário assim, ó, acho importante olhar os imprevistos da vida e usá-los a nosso favor. É o que você está fazendo Perfeito, aí, implementando, né, perfeito, através desse seu novo conhecimento. perfeito. Dessa vez eu não me deixei acomodar, eu já estava pensando, vislumbrando a oportunidade de mudar de empresa, porque, como eu disse, não tinha mais para onde crescer nessa empresa que eu estava. Com o advento da Uhum. pandemia e com todos os cursos que eu comecei a fazer, eu comecei a me aprofundar nisso, estudar mais. Tive essa oportunidade de estudar, fazer alguns cursos pagos também, além dos gratuitos. Eu já me reinventei, já pedi demissão e mergulhei no mundo digital e agora estou trabalhando, vai fazer um ano, 100% online, novamente para mim, novamente começando o meu negócio de mentoria. Tenho o projeto que é voltado para o público 50 a mais, projeto Redescobrindo os Seus Talentos,
onde eu aplico parte dessa metodologia que eu criei também, voltada para quem quer empreender, né, para pessoas 50 a mais que querem empreender, que precisam resgatar o seu potencial para então saber o que fazer no mundo digital. Eu tenho esse trabalho, dou consultorias também de recursos e ferramentas digitais e a mentoria de desenvolvimento acelerado. Olha aí, quanta coisa boa, bacana, né, para ajudar. E deixa eu aproveitar e dizer para as pessoas que não nos conhecem, nós nos conhecemos, Andréia, foi justamente num curso, né, de desaposentados para aprender sobre tecnologia, sobre empreendedorismo digital. Foi aí que eu conheci a Andréia e com muito carinho que eu a convidei para fazer essa live para mostrar a trajetória dela, o crescimento dela, para mostrar que nem tudo está perdido, nem tudo na vida é começo, meio e fim, não é? Existe, ou melhor, até é assim, começo, meio e fim, mas esse meio vamos aproveitar, né, a trajetória, o caminho, e desfrutá-lo da melhor forma possível, e que tudo tem saída, né? Nunca é tarde para a gente ou colocar um sonho, não é? Ou começar uma nova carreira, como você colocou, muito bem colocado. Você está de parabéns, Obrigada. Andréia, de servir de exemplo aqui para as pessoas, de motivação. Mas aí continua falando aí do seu desenvolvimento, como é que você faz essa mentoria, esse trabalho aí. Fala aí o seu Instagram, qual é? Tá certo. Bom, parafraseando o que você falou, existe o começo, recomeço, meio, recomeço, meio, recomeço. Isso, O fim ainda está longe, né? é isso mesmo, é isso Esse mesmo. mundo digital nos proporciona a qualquer um. A gente está vivendo uma época incrível. Quando eu era mais nova, quando éramos mais jovens, né, Fátima? Quem tinha 40 anos estava em Uhum. final de carreira. Não tinha nenhuma Pois é. perspectiva. Então, o aposentar e ficar Uhum. sem fazer nada não era nem uma escolha, era o processo natural, Era o era um fato. fato, É. né? Hoje, os Uhum. 50 É. são os novos 30 e os 60 são os novos 40. Existe uma perspectiva Exatamente. de longevidade para nós, para muitos que estão nos acompanhando, para os pais de muitos que estão nos acompanhando e que vão ver o replay dessa live. Quer dizer, a possibilidade de a gente passar dos 80, dos 90 anos é muito grande. A população 50 a mais tem crescido de forma Sim. avassaladora. E, verdade, uma coisa que quando eu me aposentei, estava pensando ainda em continuar, olha só, né? Depois de ter tido um negócio, ainda pensei em fazer algum outro tipo de trabalho, tendo uma carga horária. Doida. Mas, aí o que acontece? Aí eu vi as pessoas falando assim, para complementar a renda, né? Aí eu vi as pessoas falando assim, Ei, não, depois de uma certa idade, é isso que você falou, né? Ah, não, é difícil, mas ainda eu tinha a esperança. Bom, ok, pode ser que eu não tenha mais aquela jovialidade, aquele desempenho fisicamente falando, né, de uma pessoa de 20, 30 anos. Isso é lógico, não dá para competir fisicamente, apesar que tem muitos velhinhos aí, né? Tem muitos idosos, velhinhos, idosos, que estão melhores do que muitos jovens, mas isso são, né, algumas exceções. Mas o que eu quero dizer, assim, que quando a gente chega nessa idade, 50, 60 ou 50 a mais, né, como a gente está falando, nós temos toda uma bagagem. Essa bagagem você não joga no lixo, Tá? né? Ok, você pode não querer fazer uma maratona né, correr, mas você tem toda aquela sua bagagem que dá para você ensinar aquele que está começando, né? Com outro ritmo, com uma outra, né? E aí veio o digital para justamente nos incluirmos, não é isso? Exatamente. A nossa capacidade cognitiva, ela muda com o passar dos anos, mas ela não fica embotada. A gente continua com muita capacidade de aprender coisas novas, basta você querer. Então, na minha mentoria, eu ajudo você a encontrar o seu propósito de vida, partindo de dentro de você. Porque eu encontrei Olha aí. nessa caminhada, eu encontrei o meu propósito. E quando você recomeça, quando você aperta o reset, reinicia a sua vida, se expõe ao novo, à mudança, acende uma chama muito forte dentro de você. É como se você remoçasse.
É É como se verdade. você remoçasse. Você colocar no papel, você tirar do papel um projeto, uma ideia, um objetivo. Eu sei o que eu quero. O que está faltando é muita gente descobrir o que ela quer. De fato, o que eu quero. Verdade. Como você falou, É, as pessoas têm uma bagagem de vida, de experiência, de conhecimento enorme. O que você vai fazer com isso? Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer, por onde começar. Eu ajudo você a encontrar esse caminho, o fio da meada. Eu ajudo você a entender por onde você deve começar, partindo de dentro de você, começando pela primeira ferramenta que eu aplico, que é a análise de perfil comportamental, que te dá um panorama sobre você. Você precisa mergulhar em você, resgatar o que você tem de melhor, aquilo que ficou para trás, que ficou perdido. E a partir daí, a gente começa a aplicar outras ferramentas, outras técnicas, para que você tire a sua ideia daqui, passe, desenhe a sua ideia, o que você quer fazer, aonde você quer chegar, qual o seu propósito. É mudança de carreira? É começar um novo negócio? É programar uma viagem? É dar a volta ao mundo? É mudar de cidade? É mudar tudo radicalmente? É começar um novo esporte? Eu não sei. O céu é o limite. A nossa capacidade verdade. cognitiva, ela muda. Ela só muda em algumas coisas, mas você não perde a capacidade de aprender e de colocar novas camadas de conhecimento e de novas experiências para a sua vida. Ainda há muito o que viver. Com certeza. Falou tudo. Há muito o que viver, Andréia. Nossa. E você também nos ajudou bastante. Muita gratidão a você, Andréia, que com a sua expertise, tá vendo? Com essa sua mudada aí de carreira, você ainda ajudou, né, os colegas da turma e ainda continua ajudando e está aí se reinventando, não é? E eu acredito que já está no momento da gente começar a fazer as considerações finais. Por favor, Andréia. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Se você quiser saber mais, basta seguir o meu perfil andreacosta.oficial, me mandar um direct. A gente pode conversar, eu estou à disposição, sem compromisso, a gente pode conversar, fazer uma reunião estratégica sem compromisso nenhum. O que eu puder fazer para servir os meus colegas da comunidade 50 a mais, eu estou à disposição. Eu estou à disposição porque eu tenho, é uma satisfação, eu aprendo muito quando eu ensino. É uma troca muito gostosa. Sempre que precisar, Fátima, estou à disposição, estou a postos. Gostei aí da sua continência e retribua. Exatamente, você, Andréia, é um exemplo para mim, para todas nós, você sempre ajudando ali, dando o seu tempo, né, o seu conhecimento para a gente. Nossa, profunda gratidão. E eu tenho a certeza de que tudo isso que você está fazendo, você não faz só para nós, né, você está fazendo para você também, né, porque você, como você colocou, além de você crescer, assim, no seu trabalho, você está crescendo interiormente também, né? Você está fazendo a sua parte, a sua missão de vida, não é isso? E eu agradeço mais uma vez, né, por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo, nesse nosso bate-papo do me aposentei agora, o que é que eu faço, né? A não aposentada ainda tem muita coisa pela frente, e a gratidão por você estar aqui comigo, e até uma próxima, não é? Eu vou encerrar, eu como gosto de encerrar, dando uma mensagem aos as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Falando sobre justamente esse tema. Vamos lá. Jovem, embora lindo, mas vai desaparecer com o tempo. Apenas o estado de espírito jovem é uma cor constante na vida. A idade não significa velhice, mas decepcionado, indiferente, entediado com a vida é o verdadeiro envelhecimento. Quando jovem, sempre pensando esperar que o negócio da família se estabilize, quando a criança for mais velha, podemos desfrutar e por aí vai. São sempre aquelas desculpas que você vai deixando a vida de lado. Aproveite a vida que pertence a você agora. Viva o agora. Feliz estado de vida. Essa é a nossa mensagem desse tema que eu abordei, me aposentei agora. Agradeço a presença de todas vocês, um grande carinho, né? Me despeço e até uma próxima. Um feliz dia para todos. Obrigada. Tchau, Coraçãozinho. tchau. Tchau, tchau.